braços do Pai eu vou repousar e crer nas promessas de Deus para mim. E com oração eu irei plantar sementes da fé. E o meu louvor será como adubo para com que os frutos comecem a crescer. E as minhas lágrimas serão para regar sementes da fé. Se tentaram apagar tudo aquilo que Deus prometeu, e feridas se formaram sobre ti, saiba que Deus de ti não esqueceu. Ele atende o teu pedido. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Pode adorar e exaltar ao Rei dos Reis, porque hoje Ele traz a você, traz a cura, traz avivamento, traz solução. Tudo que pediu e esperou, receba agora em tuas mãos. Pode colher os frutos da fé, agora brotarão. Pode colher os frutos da fé, agora brotarão. Se tentaram apagar tudo aquilo que Deus prometeu, e feridas se formaram sobre ti, saiba que Deus de ti não esqueceu. Ele atende o teu pedido. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Pode adorar e exaltar ao Rei dos Reis, porque hoje Ele traz a você, traz a cura, traz avivamento, traz solução. Tudo que pediu e esperou, receba agora
Amém, igreja, boa noite. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? É mais um privilégio estarmos na casa do Senhor, ministrar aquilo que Ele tem colocado no nosso coração. E eu gostaria que todos, neste início de culto, abrissem as vossas Bíblias. Apocalipse 22. Apocalipse 22, a partir do verso 10, diz assim: E acrescentou: Não oculteis as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho, para premiar cada um segundo as suas obras. Tem outra versão que diz assim: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos aqueles que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através dos seus portais. Amém? Glória a Deus! Que palavra maravilhosa é essa! É Jesus falando, não sou eu falando, não é outra pessoa falando a não ser Jesus. Ele diz: quem é do mundo vai continuar no mundo, quem é injusto vai continuar na injustiça, mas quem é justo, quem é os verdadeiros fiéis, quem é o povo adquirido, povo santo, geração eleita, sacerdócio real, este povo chamado não se desviará, não vai se apartar dos caminhos do Senhor. E essa palavra é para fortificar o seu coração, que você não será abatido por causa das circunstâncias que está acontecendo à nossa volta. E Jesus disse que Ele vem e vem sem demora, e Ele está trazendo a recompensa dEle, que está com Ele, e Ele vai dividir com a gente, e Ele vai dividir com nós. Amém? E Ele diz que vem sem demora. E esse sem demora, eu creio que até o final do ano, Ele estará conosco entregando essa recompensa. Não tem nada a ver com coisas. Pode-se conquistar coisas? Sim, pode. Mas tem a ver com o que Ele quer. Não é o que a gente quer. Eu quero muitas coisas, mas é o que Ele quer. É o que Ele quer pra gente. Amém? Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Então todas as coisas estão nas mãos dEle. Tudo. A autoridade inteira da nossa vida, do nosso caminhar, está nas mãos dEle. Amém? E eu quero colocar diante de você nesta noite. Não permita que é você, não é outro, não é o seu vizinho, não é a sua família. É você. Não permita que coisas ruins acheguem ao seu coração. Porque o único que tem acesso ao seu coração é Jesus. É Jesus. Amém? Eu quero que todos fiquem de pé neste momento. Vamos iniciar e vamos agradecer, primeiramente, porque Ele nos deu vida. Ele quem morreu naquela cruz. E nós temos o privilégio de lavar as nossas roupas, porque nós somos pecadores. Nós não prestamos, a nossa carne não presta, mas nós temos o privilégio de lavar as nossas roupas e nos tornarmos brancas as nossas roupas, e adentrarem a cidade santa pela porta, porque é o único lugar que a gente pode entrar, pela porta, pelos portões. Não é pulando o muro, não é pulando a janela, é pelos portões. Amém? Então vamos agradecer neste momento por mais um privilégio que nós temos de agradecer, de louvar, de engrandecer o nome do Senhor, porque só Ele é digno de todo louvor, toda adoração, toda exaltação,
tudo é dele, tudo é para ele. Amém? Somente ele, somente ele. Então vamos agradecer, Pai, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, te louvamos, Pai, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade, Deus, de estarmos na Tua casa, de ouvirmos a Tua palavra. Eu coloco diante de Ti cada coração, Pai, que está assistindo essa live neste momento, porque o Senhor disse, Pai, o Senhor lançou uma palavra sobre nós, que éramos para nós estarmos onde a igreja está. Então nós cremos, Pai, nós cremos que quem é verdadeiro adorador, quem é verdadeiro cristão que confia no Senhor está assistindo essa live. Não é apenas o culto presencial, mas é onde a igreja está. Então que o Teu Espírito Santo visite cada coração neste momento. Revista com a Tua armadura, Pai. Revista, Pai. Proteja os corações, as mentes. Proteja os olhares, proteja os ouvidos, Pai. Que toda coisa ruim ministrada através dos ouvidos dessas pessoas sejam convertidos em bênção, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, Pai, que o Senhor venha, visite cada coração neste momento. Somente o Senhor, Pai, somente o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Como a pastora disse, tem alguém vivo aí? Dá um glória a Deus aí, escreva isso na live, meu irmão. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja aí contigo. Querido, você já está de pé aí na sua casa? Sim ou não? Sim, que bênção. Então fique de pé, querido, se você ainda não está. Estenda sua mão para cima, assim, o mais alto que você puder. Estenda sua mão lá em cima, lá em cima. Amém? Agora você vai esticar um pouquinho mais um pouquinho, vai, o máximo que você puder, o máximo, vai, lá em cima, isso, amém? Agora eu vou te fazer mais esse desafio, tá? Agora você estica tudo que você pode, tudo, lá em cima, isso, aleluia, glória a Deus, querido. Sabe por que eu tô fazendo isso aqui? Porque para Deus nós sempre podemos fazer algo a mais. Você sempre pode fazer mais para Deus. Então, nessa noite eu te convido, querido, a colocar agora o teu coração, a tua família, se dedicar agora ao verdadeiro amor, querido, que está fluindo agora nessa live. Então, no nome de Jesus, compartilha, querido, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta, querido, agora. Diga para ela, venha participar comigo, meu irmão, porque eu creio que grandes bênçãos vão ser derramadas na sua vida. Nós estamos a caminho de uma recompensa que o Senhor colocou em nossa vida. Então venha comigo, porque você vai pegar nessa beira uma recompensa também, meu irmão. Então, no nome de Jesus, querido, eu quero que você nessa noite esteja agradecido pela maravilhosa graça do Senhor, porque ela te alcançou. Querido, se você tem o que comer hoje, se você tem o que vestir, se você tem tido o sustento da parte de Deus, querida, é porque a maravilhosa graça dele tem te alcançado. Então, no nome de Jesus, meu irmão, eu quero que você agora, no nome de Jesus, adore comigo agora, com toda a sorte e bênção do Senhor, que será ministrada aí na sua vida através dessa live. Então vamos adorar Ele. Oh, Espírito Santo, aleluia, Ele tem o poder, Ele tem toda a autoridade de fazer grandes coisas na sua vida. Então adore Ele em espírito e verdade, igreja. Aleluia. Diga comigo assim, ó. Que tem poder sobre o pecado, o teu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme. Diga comigo assim, ó. A terra treme com a sua voz e nos deixa maravilhados. Quem é Ele? O Rei da Glória, o poderoso Deus. Então cante comigo. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Só quem é livre aí adora o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oh, é quem traz paz, querido. Então cante nessa noite. É quem traz paz a essa nação. Então Ele vai trazer paz ao teu coração nessa noite. Diga. Oh,
quem traz paz ao caos dos homens. És escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina na justiça, declare, oh, aleluia. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque eu de livre sou. Maravilhosa, diga! Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre somos. Aleluia! Glória a Deus! Você está feliz aí, meu irmão? Então diga assim: eu sou feliz porque eu tenho Jesus na minha vida. E a maravilhosa graça dele é que me conduz a perseverar, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus, querido. Então que nessa noite o centro da vontade deste culto aí da sua casa não seja eu, não seja você, não seja a televisão, não seja outros ambientes aí da internet, mas que o centro da vontade nesse momento seja o Senhor. Que o Senhor, ele cresça na sua vida e que nós venhamos diminuir, meu irmão. Não tem como o Senhor crescer se nós não permitirmos e deixarmos a essência dele entrar, de maneira que nós deixamos ele fluir. Querido, o Senhor, ele não é intruso como o diabo, que chega e acaba com tudo que ele vê pela frente. O Senhor, ele é educado. Eis que estou à porta e bato. Ele é educado. Então ele hoje está batendo na porta do teu coração e está dizendo assim: ei filho, ei filha, deixa eu te conduzir, deixa eu te guiar, deixa eu crescer na sua vida para que você cresça. Não tem como nós chegarmos a lugar algum se não for com a presença de Deus. Nós não somos ninguém sem ele, entenda isso. Então, no nome de Jesus, eu quero que você, junto comigo, declare mais do Senhor na sua vida agora, meu irmão. Declare mais dele agora, aí na sua casa, no seu relacionamento. Oh, Espírito Santo, declare comigo em nome de Jesus, querido. Oh, aleluia. Oh, diga comigo assim, em nome de Jesus. Mais de ti. Diga a ele, diga a ele. Mais de ti. Diga a ele, diga a ele. Mais de ti. Mais de ti, Senhor. Declare isso, igreja. Diga. E menos de mim, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja
amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Diga a Ele assim nessa noite. Mais de ti, mais de ti, Senhor, diga. Mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Nós queremos cada vez mais de Ti, Senhor, na nossa vida. Que o Senhor cresça na nossa vida, Pai. Nós sabemos que nós somos pequeno e limitado, mas o nosso Deus é grande e poderoso para fazer grandes coisas, para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas ocultas que ainda a gente nem consegue enxergar, a gente ainda não consegue ver. Mas pelos olhos da fé, nós sabemos que grandes coisas vão acontecer, porque a fé é a certeza daquilo que ainda não se vê, Pai. Então, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa agora liberar nessa noite a esperança em cada coração. Que cada pessoa agora possa crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, Pai. Porque só dessa forma nós podemos crescer, Pai. Se não for através do Teu amor, nada que nós fazermos, Pai, vai adiantar para o nosso crescimento, para os nossos relacionamentos. Então, no nome de Jesus, que o Senhor cresça, que o Senhor haja cada vez mais em cada vida, em cada família, Pai, no nome de Jesus. Então cresça, apareça, oh Espírito Santo, derrame sobre essa família agora, Pai. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pai, que o Senhor cresça na nossa vida, Pai. Que o Senhor seja o centro da nossa vontade, Pai. Que não há outra maneira de crescermos, Pai, nos relacionamentos, crescermos espiritualmente, crescermos financeiramente, crescermos em todas as áreas da nossa vida, se não for o Senhor, Pai, junto conosco. Nessa noite, Pai, essa pessoa que está conosco nessa live, talvez assistindo pela primeira vez este culto, Pai, eu não sei, mas eu peço, Pai, que o Senhor a visite agora, Pai, que ela agora abra a porta do coração,
E receba agora o Senhor Jesus agora, Pai. Que o Senhor entre nessa casa, entre nessa família, Pai. E cresça, apareça. Derrame a Tua glória sobre este lugar, sobre essa família, sobre essa pessoa que está precisando agora, Pai, de um milagre, de uma cura. No nome de Jesus, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que tudo pode. É o mesmo Deus de antes, Pai. É o mesmo Deus de agora. Nós sabemos que o Senhor vai continuar sendo o mesmo Deus amanhã. Pai, então no nome de Jesus, Pai, que o Senhor entre agora com a Tua provisão. Entre agora com a Tua bênção na vida dessa família, na vida dessa pessoa agora, Pai. E faça o Teu mover, para que ela possa agora ser transformada pela essência, Pai, da Tua palavra. Pai, prepara, Pai, agora a Tua palavra que será ministrada aqui nessa noite, para que ela possa atingir o íntimo dos íntimos de cada coração e possa transformar, possa causar uma metanoia, uma mudança, Pai, de mentalidade nessa noite. Que as pessoas entendam, Pai, que a única maneira, Pai, de nós crescermos é quando nós se entregamos a Ti e deixamos o Senhor conduzir o barco, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro se não for pelo Senhor. Então no nome de Jesus eu peço, Pai, por essa família, peço por essa irmã, peço por esse irmão que está conosco, Pai. Abençoe, Pai, agora, em nome de Jesus, Pai. Receba todo o louvor que ela louvou agora na sua casa, no seu trabalho, independente do lugar que ela está. Receba toda adoração como um aroma suave, Pai. E que o Senhor venha, Pai, ouvir o nosso clamor, ouvir as nossas orações e nos ajude, Pai, naquilo que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Fique ligado aí, porque ainda tem muita coisa para acontecer neste culto, meu irmão. E ainda grandes coisas, diga comigo, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que maravilha nós estamos aqui mais uma vez reunidos para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, não é verdade? Eu fico falando com as crianças, né? Eu sempre falo, repito, não é verdade, criança? Não é verdade, criança? A gente pega essa vício, amém? De falar, é verdade. Mas é verdade mesmo. Mateus 6,33 diz assim, né, que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, amém? E quando nós ouvimos essa palavra, esses dias, nós compreendemos que ela não é apenas uma palavra, irmãos, ela é a palavra que está sobre nós, amém? É a palavra revelada sobre nós. Então, quando nós temos uma palavra que foi revelada a nós devemos tomar posse dela, não é verdade? Mas como nós tomamos posse da palavra? Simplesmente declarando, eu tomo posse dessa palavra? Eu recebo em nome de Jesus? Amém? Eu creio que não. Eu creio que é praticando aquilo que está sendo declarado, não é verdade? Porque o segundo passo dessa palavra está dizendo assim, todas as outras coisas serão acrescentadas. E quando as pessoas olham isso, elas falam assim, nossa, glória a Deus, né? Glória a Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Mas nós devemos primeiramente buscar o Senhor, amém? O Senhor Jesus, né? A palavra dele que está sobre nós, que é que nós devemos estar reunidos como igreja. Glória a Deus. E eu gostaria que vocês abrissem rapidinho em 1 Samuel 21. 1 Samuel 21. Eu creio que, da mesma forma que nós temos sentido a presença de Deus neste lugar, ela também tem chegado aí na sua casa. Amém? Glória a Deus. Diz assim, então, 1 Samuel 21, diz assim, então veio Davi a Nobe, o sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe, por que vens sós e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque, o rei me encomendou um negócio e me disse, ninguém sabia deste negócio, pelo qual ele te enviei, o qual te ordenei. Quanto aos seus mancebos, apontei-lhes o tal lugar. Agora, pois, que tens à mão, dá-me 5 pães da minha mão, ou o que se achar. E respondeu o sacerdote a Davi, e disse,
não tem o pão comum à mão, há, porém, o pão sagrado. E os mesmos, os mancebos, se abstiveram-se das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote, e ele disse: sim, em boa fé, as mulheres não vedaram desde ontem. Anteontem, quando eu saí, aos vasos dos mancebos, também eram santos. De alguma maneira é pão comum, quanto mais hoje se santificará outro nos vasos. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado. Portanto, não havia ali outro pão, senão o pão da propiciação, que eles se retiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente do dia em que aquele que lhe tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o nome Doeg, e o edomeu, mas o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse a Aimeleque: não tens aqui à mão a lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela está envolta num pano de trás do éfode. E tu, se tu a queres, toma, porque nenhum há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dá-me. Amém? Glória a Deus. Passagem maravilhosa, né? Mas nós olhamos aqui, irmãos, que o Senhor, Davi, ele estava já fugindo, amém? Ele já estava fugindo de Saul. Naquele momento que ele estava fugindo de Saul, ele foi aonde? Ele foi até Nob, até o sacerdote Aimeleque. E ali ele perguntou se tinha pão, amém? E ali não tinha outro pão a não ser o pão da propiciação, que era o pão, amém? Que era dedicado ao Senhor, que era colocado, consagrado ao Senhor. E ele mesmo não poderia, amém? Tomar daquele pão. Mas naquele momento, eu creio que conduzido pelo Senhor até aquele lugar, ele foi e tomou daquele pão, porque o próprio sacerdote o deu, amém? O sacerdote o entregou o pão. Como nós vemos aqui, irmãos, a palavra de Deus nos diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, não é verdade? Então nós olhamos que Davi, ele não foi procurar esse pão em outro lugar. Ele não foi procurar esse pão em outra localidade, a não ser no lugar certo, amém? No lugar onde tinha o pão necessário, o pão que iria verdadeiramente suprir aquilo que ele estava precisando. E além do pão, era o quê? Era o fortalecimento que ele precisava, físico, na verdade, para caminhar, para andar, para continuar. Ele também pediu ao sacerdote o quê? Uma espada, porque como ele saiu fugido, né? Saiu fugido, ele não levou nada, deixou sua espada, deixou tudo lá. E o sacerdote o disse: tem sim, tem uma espada que está envolta, amém? Em algumas versões diz que ela estava envolta no manto sacerdotal. Glória a Deus, ela estava envolta, e aquela espada não era nada mais que a espada de Golias. A espada que o próprio Davi tinha matado, amém? Golias, como nós sabemos da história, ela estava ali naquele lugar. E o sacerdote, o Aimeleque, ele entregou a espada para Davi, amém? Então nós vimos, irmãos, que aqui neste lugar, Davi, ele não foi procurar, ele foi quando ele estava fugindo, ele foi para onde? Para o lugar certo, amém? Fala comigo aí, lugar certo. Fala assim, eu vou te falar uma coisa, você está no lugar certo, glória a Deus. Você está no lugar certo, irmão. Porque nós aqui temos pão, amém? A Bíblia diz que não só de pão viverá o homem, mas toda palavra. Então você está no lugar certo, para te fortalecer, para fortalecer o seu caminhar. E ele também precisava de espada, amém? O pão, ele se diz a fortalecimento. Mas a espada, ele diz as guerras que ele iria enfrentar, amém? Ele precisava de espada, ele não podia ir sem a espada. E ele tinha a espada que estava envolta no manto sacerdotal. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos debaixo de um manto. Amém? De um manto sacerdotal, debaixo de uma palavra. Debaixo de uma palavra. Eu creio que a geração eleita é um terreno fértil. Amém? A geração eleita é uma igreja profética. Glória a Deus. E aqui neste
lugar, nós temos um manto. E Deus está falando para nós que tudo que nós precisamos é de pão e espada. E Ele tem para nos entregar nessa noite. Glória a Deus, porque nós estamos no lugar certo. Nós não fomos buscar em outro lugar. Buscar em outro lugar. Ele foi buscar primeiro ali. Depois, se você continuar lendo, você vai ver que Ele vai continuar a sua caminhada. Ele vai até os filisteus. E ali Ele tem uma longa trajetória. Mas a primeira, Ele foi no lugar certo, irmão. E o lugar certo é estar reunido como igreja. O lugar certo, porque nós temos uma palavra. A palavra diz de recompensa. Que aqueles que se reunirem, que estiverem juntos, tomarão posse da recompensa. E falta pouco, irmãos. Falta pouco. Glória a Deus. Falta pouco para a gente atravessar esse Jordão. Existe, irmãos, existe uma palavra sobre nós. Então você não precisa temer, você não precisa ficar com medo. Porque nós temos uma palavra. Nós temos o pão necessário para nos fortalecer, para continuar a caminhada. E temos também, sabe o que? A espada na mão. O que é a espada? A palavra de Deus. O que é o pão? A própria palavra de Deus, irmãos. O Senhor Jesus é o próprio pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus? E por que eu estou falando isso? Por dízimos e ofertas. Irmãos, muitas pessoas no dia a dia, eu creio que debaixo desses dias nós estamos passando por muitas provações, muitos dias de lutas, irmãos. Por quê? Por causa da palavra que foi liberada. Você acha que o inimigo, quando nos olhou, o Senhor liberando essas palavras, que nós teríamos tomar posse da recompensa se nós estivéssemos reunidos? Você acha que ele ficou parado? Não. Com certeza ele já armou as suas estratégias, já tentou fazer de tudo para nos parar. Mas eu quero te dizer, aqueles que têm comido o pão necessário e pegado a espada que o sacerdote, glória, que o sacerdote está entregando. Você entende o que é isso? A espada que o sacerdote está entregando. Essa é a espada que nós precisamos hoje. Glória a Deus. Essa é a espada que vai nos fazer continuar dia após dia. Hoje é tão maravilhoso você, irmão, se não está no grupo de WhatsApp dos 100 dias, peça para o pastor, comunique com ele, fala assim, eu quero participar, sabe por quê? Nós temos recebido algo maravilhoso, diariamente, nós temos recebido a espada, o pão, amém? Para que a gente possa atravessar dia após dia. Dia após dia, o Senhor é poderoso. Estamos debaixo de um manto sacerdotal. Glória a Deus. E isso, como eu comecei dizendo, que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas não serão acrescentadas, irmão. Com certeza, o inimigo ele vai tentar roubar essa palavra de você. Ele vai tentar roubar a palavra de recompensa. Mas nós devemos estar firmes, reunidos como igreja. Firmes, reunidos como igreja. Não dê jeitinho. Porque o inimigo, com certeza, vai querer dar um jeitinho para você. Não vai lá não. Não vai lá no sacerdote não. Não vai para a igreja não. Vamos fazer tal coisa. Não confia nessa palavra não. Você está precisando de dinheiro, vamos fazer um empréstimo. Vamos fazer um empréstimo. Irmãos, Deus falou que Ele vai suprir as nossas necessidades se nós buscássemos o reino de Deus e a sua justiça. Então existe uma palavra. Você precisa crer e continuar perseverando. Amém? E nisso nós perseveramos como? Reunidos como igreja, ouvindo a palavra e cumprindo tudo aquilo que está determinado. O que é isso? Estarmos aqui com o nosso coração desprendido, entregando o nosso melhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, amém? Quando nós fazemos isso, nós estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Quando nós entregamos as primícias, que é o dízimo, que é a oferta, irmãos, pode ter certeza, essa palavra, que todas as outras coisas serão acrescentadas, vão se cumprir na sua vida. E com certeza, hoje ainda, eu declaro uma palavra sobre você, que hoje ainda, nesta noite, você verá a glória do Senhor, por causa da palavra, por causa da prática da palavra, em nome de Jesus, amém? Se você tem dízimo, se você tem oferta, na descrição da live tem todos os nossos, tem o Pix, tem tudo, a conta, amém? Tudo, tem um QR Code aí? Tem o QR Code também, tá o QR Code aí, voltou, amém? Que as facilidades que você pode fazer. No domingo, irmão, nós temos culto presencial, e você pode levar seu dízimo lá, amém? Então não tem desculpa, não tem como falar que você não vai entregar o melhor por causa de alguma dificuldade, porque Deus tem nos facilitado tudo, amém? Tudo está mais fácil para que a gente possa cumprir a palavra, irmãos. E ainda por cima, sabe o que acontece? Ele facilita a nossa vida, e ainda por cima nos promete recompensa. Glória
glória a Deus. Que Deus é esse que facilita todas as coisas e ainda por cima nos promete uma recompensa por obedecer essas coisas que Ele tem colocado na nós. É muito poderoso o que Deus tem para fazer, irmãos. E pode ter certeza que ainda nessa noite, algo poderoso o Senhor vai fazer. Se você tem alguém que você quer, manda essa live para alguém. Dá tempo ainda. Esse que seja o trabalhador da última hora. Amém? Ele vai entrar e eu tenho certeza que Deus vai fazer algo poderoso. E nós também estamos fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos. Você pode... Amém? É algo a mais. Olha, mais uma oportunidade que o Senhor está te dando. Um privilégio de ser abençoado. De mostrar que você tem buscado o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, irmãos. E pode ter certeza que Ele vai retribuir com você, porque a palavra de Deus diz que retribuiu o Senhor, recompensou o Senhor conforme a sua justiça, conforme a minha justiça. Perante os seus olhos, não é verdade? A pureza das minhas mãos, perante os seus olhos. Salmos 18 nos diz isso, essa é a palavra que está sobre nós. Então, gostaria que você ficasse de pé, debaixo dessa palavra, glória a Deus, porque, irmãos, o melhor de Deus está por vir, com certeza o melhor de Deus está por vir neste culto ainda. Amém? Por isso que eu falo, compartilhe essa live. Se você não compartilhou, entregue essa live, essa preciosidade na mão de alguém. Pode ter certeza que o Senhor vai recompensar você por isso. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos que estão participando nesta live. Deus, eu oro a Ti, para que a Tua palavra, Deus, não foi a minha palavra, não é a palavra do pastor, mas é a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, que diz, Pai, que se eles buscassem o reino de Deus e a Sua justiça, todas as outras coisas seriam acrescentadas. Que se eles estivessem reunidos como igreja, iríamos tomar posse da recompensa. Que esta palavra venha cumprir, Senhor, na vida deles agora, Senhor. Deus, que ainda esta noite, Pai, Deus não amanhã, mas esta noite, o Senhor traga, Senhor, boas notícias aos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, se alguém tem falta de alguma coisa, eu profetizo que haverá provisão, haverá pão, Senhor Deus, haverá espada, para que eles possam permanecer crendo até o fim, Pai, desse ano, Senhor, até o cumprimento dessa campanha de 100 dias. Eu declaro agora que o Senhor abençoe, que o Senhor santifique, Pai, que o Senhor abençoe os dízimos e as ofertas, Pai, e que, Pai, cada um, Senhor Deus, Pai, que está aqui, seja, Pai, renovado, Pai, Deus, através da Tua palavra. Deus, se há alguma tentação, Pai, vindo sobre eles, se o inimigo está tentando eles de alguma forma, eu oro a Ti, para que eles encontrem o escape, Pai, porque a Tua palavra diz que toda tentação vem, mas o Senhor traz um escape. Então, Deus, que eles encontrem esse escape, Senhor Deus, mas que eles sejam aprovados, Pai, por Ti, Senhor Deus, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. Vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Glória a Deus, aleluia, amém, queridos. Quantos estão animados? Quantos estão preparados? Se você acha que não está preparado aí, dá uma levantada aí, em nome de Jesus, faz um alongamento, toma uma água, amém, glória a Deus. Querido, tudo que Deus tem ministrado em nós nesses dias, todas as palavras que Ele tem trazido a nós nesses dias são palavras para nos preparar, são palavras que vão trabalhar no nosso coração e nos deixar no ponto, nos deixar do jeito que Deus quer que a gente fique. Amém? Glória a Deus. Querido, enquanto eu acho o meu texto aqui, enquanto eu peço para você, digo para você decidir
participar do culto, não somente assisti-lo. Amém? Eu quero que você compartilhe essa live. Eu desafio você a compartilhar essa live. Não somente uma vez. Compartilha 30 vezes, 40 vezes. É mais ou menos isso que eu faço antes de estar aqui. Então compartilha em grupos, compartilha em grupos da família, do WhatsApp, com pessoas que você gosta, no nome do Senhor Jesus. Amém? Porque Deus, querido, Ele quer alcançar o maior número de pessoas possível através da sua palavra. Não uma palavra interesseira, não uma palavra que chama as pessoas, se faz elas valorizarem coisas, mas uma palavra que transforma vidas. Amém? A igreja de Jesus, a igreja brasileira, na verdade, não a de Jesus, mas a igreja em si, ela está carente de palavras verdadeiras, do evangelho verdadeiro. E possivelmente a maioria das pessoas que se dizem crentes hoje, elas não são, elas estão carentes, na verdade, de ouvir uma palavra que não tem a ver com coisas, mas que tem a ver com o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, no nome de Jesus, decide isso no teu coração, compartilha, decide participar do culto, não somente assisti-lo. Não permita que as pessoas fiquem andando na tua casa. Aquieta o teu coração agora, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço e te louvo por mais este privilégio que o Senhor nos dá. Mais uma vez o Senhor preparou um banquete diante, ó Deus, de todos os nossos inimigos, para que eles não tenham dúvidas que o Senhor é o nosso Deus e que nós, ó Pai, estamos no esconderijo do Altíssimo e que nada do que eles intentarem contra nós terá êxito, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso rochedo. Ó Pai, a Ti, ó Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Poder e majestade estão diante do nosso Deus. Querido, no nome de Jesus, em nome de Jesus, que caia por terra agora toda a força que ainda pode te impedir de ser ministrado por essa palavra. Pai, todo pensamento, todo sentimento, nós repreendemos agora e decidimos, ó Deus, no nome de Jesus, nos submeter a Ti agora. Pai, em nome de Jesus, revela a Tua palavra aos nossos corações, ó Deus, conforme a nossa necessidade dela, no nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, abre a tua Bíblia lá no livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, amém? Glória a Deus. Deus tem falado comigo, ministrado no meu coração sobre muitas coisas, muitas coisas. Se a gente para conversar, surge coisas novas o tempo inteiro. E isso é maravilhoso demais para mim. Vão surgindo coisas novas. Deus vai falando, nos dando um novo entendimento da sua palavra. Vai nos trazendo, nos surpreendendo com coisas maravilhosas. E tem algo que Deus ele tem falado muito comigo nesses dias a respeito de um inimigo que nós não vencemos através da oração. Nós entramos em guerra, nós intercedemos por pessoas, nós clamamos, nós repreendemos Satanás,
nós ajudamos as pessoas. Mas existe um inimigo que ele não pode ser vencido com oração. E eu quero, junto contigo, ler a partir do verso 7 do capítulo 6 de Gálatas, que diz o seguinte: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, verso 10, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Glória a Deus. Querido, muitas vezes nós entramos em guerra pelas pessoas orando, como eu estava falando agora para você. A gente ora por cura, nesses últimos dias. Como tem aumentado a procura de pessoas a pedido de oração porque estão enfermas, porque ou elas estão enfermas, ou ela tem um amigo que está enfermo, ou ela tem um parente que está enfermo. E as enfermidades são diversas, Estamos vivendo ainda uma pandemia, e essa pandemia, muitas pessoas pediram oração por essas pessoas, por causa dessa enfermidade. E muitas pessoas foram curadas. Nós tivemos casos da gente orar por pessoa e a pessoa ficar meses entubada e de repente ela sai do tubo, volta e se recupera. Tem umas que se recuperam bem rápido, mas tem outras que demora a sua recuperação. Tem pessoas que ficaram pouco tempo no hospital, tem pessoas que nem ficaram no hospital e ainda estão se recuperando. Já se passou muito tempo e ainda estão se recuperando. E além disso, quantas pessoas têm uma outra enfermidade que, se não mata mais, mata tanto quanto o Covid-19, que é o câncer. O câncer tem muitas pessoas que têm contraído esse mal, tem tido pessoas que não tem ninguém na família, mas tem um conhecido que tem câncer, tem um parente que tem câncer, e elas vêm e pedem oração, e a gente ora por elas, a gente clama por elas, a gente se coloca na brecha por elas. A igreja tem orado, nós temos um ministério de intercessão que tem clamado, que tem buscado o Senhor o tempo inteiro. Nesses últimos dias, por exemplo, mais ainda, amanhã termina um relógio de oração de 120 horas ininterruptas. Depois de amanhã termina 40 dias de jejum. Já tivemos outro relógio de oração um tempo atrás. Já tivemos outras campanhas e a gente tem apresentado essas pessoas a Deus, mas a gente ora por elas. E a gente tem ajudado muitas pessoas. Agora há pouco, na hora de falar de dízimo e oferta, a Lucilene disse a respeito de campanha de arrecadação de alimentos, que você pode nos ajudar a ajudar pessoas, porque tem um monte de gente precisando. Com toda essa situação que o mundo viveu, tem pessoas que nunca imaginaram passar por necessidade, agora estão sem ter o que comer em casa. Então, quem que vai ajudar essas pessoas? Isso é papel da igreja. E nós estamos aqui para poder cumprir esse papel. Então, a gente tem entrado em guerra orando e a gente tem entrado em guerra ajudando essas pessoas. Porém, querido, mesmo entrando em guerra, a gente repara que na vida de algumas pessoas nós não notamos nenhum tipo de mudança. A gente olha, a gente está orando, a gente está clamando, a gente olha algumas pessoas que a gente ajuda com alimento e nada na vida daquela pessoa muda.
passa mês, entra mês, e ela continua necessitada daquela ajuda. Ela continua precisando daquela ajuda. E às vezes, querido, a gente começa a olhar para a situação e quem ora, quem paga preço de verdade, chega um momento que fica meio frustrado. Por que não acontece? Por que acontece só com umas e com outra não acontece? Tem momentos e tem casos que a gente começa a pensar até que o problema é com a gente. Por quê? Eu não orei, eu não paguei o preço que eu deveria pagar. Será? O que eu deveria fazer, Deus? Às vezes a gente ora assim, Senhor, o que eu deveria fazer para que mude isso? Mas, querido, o que Deus tem para nos falar hoje é que isso não é culpa nossa. Por quê? Porque há uma guerra que nós não vencemos repreendendo Satanás, e nós, através da nossa oração em nome de Jesus, e nós não vencemos ajudando pessoas, dando o alimento, ajudando elas com roupa, ajudando elas com remédio, ajudando elas com dinheiro. Nós não vencemos. Por quê? Porque essa guerra não depende de nós. Essa guerra depende unicamente da pessoa. E ela precisa entender isso. E que guerra que é essa que você está falando, pastor? Querido, nós acabamos de ler, versículo 7. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Querido, nós oramos e repreendemos Satanás no nome de Jesus e ele tem que desaparecer. Nós oramos e repreendemos Satanás que está colocando a mão, trazendo doença, e ele tem que sair. E ele sai quando isso acontece. Tem pessoas que estão passando por dificuldade porque ela cometeu algum erro ou aconteceu alguma coisa, como é o caso dessa pandemia. A gente vai lá e doa uma cesta básica para ela uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na 4ª vez, ela já não precisa mais porque ela se restabeleceu. Mas tem casos que não muda. Por quê? Querido, porque nós repreendemos Satanás, nós ajudamos pessoas quando é só algo espiritual, algo que Satanás está levantando, nós oramos e o problema se resolve. Quando a necessidade da pessoa é só porque, por causa de uma situação, ela se perdeu na sua administração e ela começou a passar por necessidade, quando a gente doa o alimento, resolve o problema dela. O problema é quando a situação em que ela está passando não é causado por um levante de Satanás e nem por um erro de administração ou causado por alguma situação que o mundo está vivendo. O problema é que quando essa pessoa está na situação, porque ela está colhendo aquilo que ela semeou. Esse é o problema. Então, se ela estiver colhendo, querido, não tem como eu orar e repreender no nome de Jesus. Não tem como a igreja interceder e se colocar diante de Deus e clamar, Senhor, cura. Porque não vai curar. Por que não vai curar? Porque aquela situação que ela está é a colheita da semeadura que ela fez. Ela jogou na terra uma semente que ela não deveria jogar. Ela plantou uma semente que ela não deveria plantar. Não deveria nem estar nas mãos dela, porque esse tipo de semente não vem de Deus para que a gente semeie. Mas quando a pessoa está colhendo quando a situação da pessoa representa uma colheita, não depende de nós, não depende da minha oração. Eu posso até repreender Satanás, eu posso até ajudar ela com alimento, mas eu não posso transformar a vida dela. O que eu estou fazendo por ela não vai mudar a vida dela. Porque o que vai mudar a vida dela depende só dela. Depende só dela. Por quê? Porque foi ela que plantou. E o que ela plantou eu não posso arrancar. O que ela plantou o Senhor não pode arrancar. Por quê? Porque se o Senhor arrancar, ele se contradiz através dessa palavra. Porque ele está dizendo, não se engane. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Tem pessoas que estão passando por dificuldades. E elas pedem oração.
Algumas até oram, elas pedem oração, mas elas ficam zombando de Deus. Por quê? Porque elas não têm a capacidade de consertar o erro que ela cometeu. Ela não tem a capacidade de reconhecer que ela tem que arrancar a semeadura que ela fez. De arrancar o que ela plantou, porque só ela pode fazer isso. Aí você pergunta para mim, mas pastor, como que se faz isso? Como que se faz isso? Querido, a palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Você pode ler, e eu não vou abrir, mas eu vou citar para você. Deus dizendo assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, não é zombar de Deus, porque quem fica com orgulho está zombando de Deus. E ele está dizendo, se humilhar e orar, e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, Deus diz, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei o seu pecado, e sararei a sua terra. O que Deus está dizendo aqui nesse texto, querido, sabe o que é? Eu falo, você tem que se humilhar, tem que se humilhar. Tem que se humilhar, não tem que ficar esperando que Deus faça alguma coisa por você sem que você conserte aquilo que você fez de errado. Você tem que se humilhar, você tem que reconhecer que você precisa arrancar a semeadura que você fez errado. Você precisa entender isso. Você precisa orar, ou seja, você precisa reconhecer e você precisa se voltar para Deus. Para quê? Não é para você chegar lá e falar, Senhor, por que está acontecendo comigo? Não é para você chegar e falar, Senhor, eu quero que o Senhor me dê isso ou me dê aquilo. É para você olhar para Ele e dizer, Senhor, eu estou arrependido de eu ter semeado essa semente. Eu estou arrependido de ter plantado isso. Eu estou arrependido, Senhor, eu não vou, porque ele diz assim, se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, Senhor, eu me arrependo de ter semeado e eu prometo a Ti que eu não vou semear novamente. Ele se converte do mau caminho. Aí Deus diz assim, aí eu ouvirei do céu, se você vier pela porta da humildade ou pela porta do arrependimento, eu vou ouvir do céu, eu vou, em primeiro lugar, vou perdoar o teu pecado, porque você fez uma semeadura errada, e depois, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sarar a tua terra. Sarar a terra é arrancar a semente que não deveria ser plantada, e que está gerando na tua vida uma colheita maldita, uma colheita de dor, uma colheita de enfermidade, uma colheita de miséria, uma colheita que só traz decepção. Deus está dizendo, eu vou ouvir do céu, vou perdoar o teu pecado, aí eu saro a tua terra. Eu vou arrancar da tua terra a colheita que você, a semente que você plantou. E eu vou deixar a terra pronta de novo, livre de novo, para que você possa semear uma boa semente e ter uma colheita maravilhosa. Uma colheita que vai trazer felicidade, uma colheita que vai alegrar o teu coração. Querido, nós estamos fazendo uma campanha de 100 dias. Estamos no começo, desde o começo do ano, sabe, buscando o Senhor, crendo numa promessa de recompensa para as nossas vidas. Uma recompensa que não tem a ver com coisas. E eu acho tão fantástico que no começo nem eu entendi direito. Deus falando, olha, esse é o ano da recompensa, mas não tem a ver com coisas, tem a ver com o meu propósito. Eu falo, mas o que é isso? Aí Deus pega e fala assim, vocês não terão que se preocupar com o que a vez de comer, de beber e de vestir. Ou seja, as necessidades de vocês eu vou suprir. Aí a gente fica, no começo eu fiquei sem entender, e eu comecei a pensar, falei, meu Deus, mas o que é isso? Que o propósito não tem a ver com coisas. A recompensa não tem a ver com coisas. Então não perca seu tempo buscando coisas. Não perca o seu tempo orando por coisas. Está faltando comida? Não precisa orar. Eu já disse que vou dar. Está precisando de roupa? Está precisando de alguma coisa na tua casa? Não precisa orar. Eu já disse que vou dar.
Por isso que nesses últimos dias eu tenho falado que se o quilo da carne chegar a R$1.000, nós não vamos deixar de comer carne. Você sabe por quê? Porque o meu pai disse que ele não vai deixar isso faltar na minha mesa. Ele não vai me deixar, ele não vai deixar eu passar vontade de comer churrasco. As pessoas que têm carro, eu vou andar de bicicleta, eu vou andar a pé, porque eu não vou conseguir, querido, pode chegar a R$500. Você não vai deixar de andar de carro, sabe por quê? Porque o teu Deus disse no começo do ano, falou, não precisa se preocupar. Ai meu Deus, o combustível está alto. Aí você vai gastar tempo, se ajoelhar, chorar, Senhor, me abençoa, senão desse jeito eu vou ter... Não, você não precisa nem orar. Deus está dizendo, falou, eu vou suprir tua necessidade. O meu pai disse isso. Ele disse que ia fazer isso. E o que eu preciso, Senhor, fazer? Você só precisa estar onde a minha igreja está reunida. Aonde ela se reunir, esteja lá. Eu falei, Senhor, mas é muita coisa. É muita coisa. Aí Deus começou a mostrar para mim o seguinte, falou assim, como muita coisa? Na maioria das vezes que vocês vão cultuar, vocês vão estar em casa. Vocês só terão que ligar a internet e entrar e participar do culto. Porque a igreja vai chegar até você. Aí a gente vê, como foi falado aqui, né? A gente vê Deus facilitando tudo para a gente. Deus nos dando todas as coisas. Aí, querido, a gente vê ainda pessoas semeando o que não deve semear. A gente vê pessoas ainda gastando tempo, buscando coisas. A gente vê pessoas ainda achando que não tem que estar junto. Ô, querido, você sabe o que significa isso? Tudo isso que eu acabei de falar para você? O requisito é esteja aonde eu estou mudando tudo aquilo que eu tinha preparado aqui. O requisito é esteja aonde a minha igreja está reunida. Aí, querido, a gente começa a pensar assim. O crente quer coisas abençoadas na sua vida, mas ele sabe a letra de todas as músicas do mundo, mas não sabe a letra da música que canta na igreja. O crente quer bênção de Deus na vida dele, mas ele fica mais emocionado quando ouve um flashback de uma música que mexia com as suas emoções, do que quando houve uma promessa de Deus para a sua vida. O crente está querendo bênção de Deus. E ele, o que ele está preferindo? Oh, Jesus. Querido, vou mexer com... Tem crente que está querendo fartura, mas é um miserável na hora de ofertar. Eu sou dizimista, pastor. Não faz mais que tua obrigação, porque dízimo é mandamento da palavra de Deus. É mandamento. Agora eu pergunto para você, dízimo é mandamento, oferta é mandamento? Dízimo, querido, não tem negócio. Deus não negocia contigo de forma alguma. Deus não negocia com você. Não adianta você pegar e falar, hoje eu vou dar só 5%, eu vou dar, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não negocia. Agora oferta é tudo que ultrapassa os dízimos. Aí eu pergunto para você,
a tua oferta, a oferta que você dá na igreja, equivale a pelo menos, não, vou baixar, 5% do dízimo que você dá na igreja. Querido, entenda uma coisa. Dízimo abre janelas do céu. A minha Bíblia fala isso. Dízimo abre janelas do céu. Dízimo abre as comportas do céu, para que venha chuva, para que abençoe a tua vida, para que abençoe a tua casa. Mas o que Deus multiplica não são os dízimos, são as ofertas. Então não ore buscando, não ore pedindo para Deus, Senhor, multiplica os dízimos, Ele não vai multiplicar. Porque é o seguinte, os dízimos, Ele abre a comporta do céu para que Deus traga chuva sobre a tua semeadura. A semeadura é a oferta que você lança, que você joga no altar, que você coloca no altar, que você traz diante de Deus. Aí Deus manda a chuva. Tem gente que tem muita chuva num terreno onde não tem semente. E quer colher muito. Aí se frustra com Deus, por quê? Porque está zombando de Deus. Está zombando de Deus. Como? Porque Ele está sendo fiel para que haja chuva, porém Deus manda a chuva num terreno onde não tem nada. Porque não semeia com abundância. É uma regra matemática, querido. Simples de fazer. Se você faz uma conta de multiplicação, você multiplica 10 vezes 1. 10 vezes 10, 100. Agora multiplica 10 vezes 0, dá quanto? 0 vezes 10 dá quanto? Fala isso para Deus. Se para uma pessoa, um humano, você não consegue enganar falando essa conta, aí faz isso para Deus. Manda Ele multiplicar o que não tem na terra. Manda chuva. Fala para Deus mandar chuva sobre a tua terra. Ele manda. Mas o que Deus vai abençoar e vai prosperar é a semente que você plantou, meu irmão. Quando nós cometemos pecado, isso aqui já não faz parte, tá? Quando nós cometemos pecado, nós erramos. Nós erramos, por quê? Porque muitas vezes nós somos, esse exemplo que eu acabei de te dar aqui, é uma semeadura. A minha palavra, a minha Bíblia diz aqui em Tiago, no capítulo 4, no versículo 17, que quando nós temos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos, nós cometemos pecado. Sabe o que significa isso? Que quando você tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, é o mesmo que você está semeando uma semente maldita na terra. Aí você sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma colheita maldita. Porque o salário do pecado, qual que é? Então, se você tem oportunidade de fazer o bem e não faz, se isso é pecado, o que você vai colher? Morte em todas as áreas da tua vida. E sairá no lucro se isso não for literal na tua vida. Entende? Como é sério esse princípio aqui, querido? Oh, Senhor, no nome de Jesus, nome de Jesus. Querido, quando nós cometemos pecado, a gente precisa entrar pelas portas do arrependimento. Quando as pessoas se levantam contra nós, entende uma coisa? Eu vou te explicar uma coisa aqui terrível, muito terrível. Quando a pessoa nos amaldiçoa, quando uma pessoa se levanta contra as nossas vidas, nos persegue, quando uma pessoa intenta contra nós, querido,
ao invés de se vingar, ao invés de você cortar um relacionamento com ela, ao invés de você bater de frente, ao invés de você tirar satisfação, se tu dobrar o teu joelho e orar por ela, você sabe o que Deus vai fazer? Ora por ela. O que eu vou falar? Traga justiça? Não, fala assim: Senhor, abençoa ela. Só isso. Abençoa. Você sabe por quê, irmão? Porque quando você ora por alguém dizendo, Senhor, abençoa, você sabe o que Deus vai abençoar? Deus vai abençoar a semeadura dela, para que ela tenha uma colheita farta, segundo a semente que ela semeou na terra. Por isso que nós lemos: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso colherá. Se a pessoa se levantou contra você e você orou para que Deus a abençoe, que colheita que ela vai ter, irmão? Entende? Eu não oro. As pessoas que se levantaram contra mim, eu já fiquei muito bravo com a pessoa que se levantou contra mim. Mas, meu irmão, hoje eu me chateio muito quando se levantam contra mim. Mas a primeira coisa que eu faço, eu vou para o joelho. Meu joelho tem calo. Eu vou para o joelho e eu oro: Senhor, abençoa. Senhor, abençoa. Às vezes quer sair alguma outra coisa, mas eu só fico nisso. Senhor, abençoa. Abençoa fulano, abençoa fulano, abençoa fulano. Enquanto eu estiver com raiva, eu estou de joelho orando para Deus abençoar ela. Tem vezes que passa rápido, mas tem vezes, meu irmão, que demora. E eu fico: Senhor, abençoa. Senhor, abençoa. Senhor, abra os céus sobre ela. Senhor, estenda as tuas mãos sobre ela. Abençoa a vida dela. Senhor, abençoa a vida dela. Querida, a pior coisa para alguém é se levantar contra mim, porque eu vou abençoar ela. Se ela não arrancar a semente que ela jogou nessa terra aqui, você pode ter certeza que ela vai ter uma colheita farta. Em algum momento ela vai ter essa colheita. E se ela não arrancar, aí não adianta orar. Não adianta o ministério de intercessão orar. Não adianta a igreja orar. Não adianta ninguém interceder. Quantas pessoas vêm nos procurar pedindo ajuda? Quantas pessoas vêm: ô pastor, ora por causa disso. Aí a gente conversa com a pessoa, ora e explica para ela, porque eu não sou a favor da gente ajudar, orar pelas pessoas somente por orar. Não sou a favor. Não, pessoa que vem me pedir para orar, eu oro, mas eu converso com ela primeiro. Uma vez, duas. Tem pastor que diz que eu não deveria nem chegar na segunda, mas eu ainda chego às 3 ainda. Depois da terceira vez eu não oro mais. Por que eu não sou a favor? Eu não sou a favor de ajudar por ajudar. Não sou a favor de dar alimento por dar alimento. Sabe por quê, querido? Que eu não sou a favor? Pelo seguinte: porque quando a pessoa vem, muito do que ela está passando é por causa das colheitas daquilo que ela semeou. Então a gente precisa ajudar ela, sim, mas a gente precisa falar dela, levar essa pessoa a arrancar essa colheita, levar essa pessoa a se entregar ao Senhor Jesus, a se converter, a praticar esse versículo 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas. Se o meu povo se humilhar, orar, levar ela a se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, sabe, arrancar da terra o que ela semeou. Porque quando ela arrancar da terra o que ela semeou, querido, aí Deus vai curar a terra dela. Aí a sua ajuda não é em vão. Aí a sua oração não é em vão. Agora, se todas as vezes que a pessoa vem, pede oração, aí você ora, aí ela sai, né? Porque Satanás dá uma aliviada. Ela sai toda cheia de refrigério, né? Alegre. Aí ela acha que nunca mais vai acontecer com ela. Ela não toma uma posição diante de Deus. De repente ela entra de novo em desgraça.
Aí ela vem atrás novamente. Aí se você ora, vai ficar naquilo dali. Ela nunca vai mudar a vida dela. O que você tem que fazer? Chegou a primeira, já dá-lhe a cacetada logo com um cajado. Falou, ou você toma vergonha na sua cara, ou você vai continuar passando por isso. Nós vamos orar. Mas só vai resolver o teu problema se você se voltar para o Senhor, se arrepender dos teus maus caminhos e se entregar para Ele, reconhecendo que Ele é o teu único Senhor e suficiente Salvador. Se entregando para Ele e deixa Ele transformar a tua vida. Porque Ele vai transformar a tua vida. Porque se você não fizer isso, querido, o que vai acontecer? Ele vai embora, vai entrar em desgraça de novo, depois ele volta, você ora de novo e você vai ficar perdendo o teu tempo, a tua energia com alguém que nunca vai ser nem salvo. É igual pessoas que estão passando por necessidade. Elas estão lá passando por necessidade, você vai e ajuda uma vez. Aí, passa de novo, ela vem de novo. Aí você já tem que pegar e falar. Falou assim, peraí, querido, olha só. Eu não tenho interesse de trazer ninguém para a geração eleita. O que eu tenho interesse é da pessoa se converter ao Senhor Jesus Cristo. A gente ajuda ela sim. Mas se ela se converter e começar a ir numa igreja perto da casa dela, ótimo, o nosso trabalho não é em vão. Não é vão. Mas se ela continuar, querida, ela só vai continuar, além de não arrancar a colheita, o que ela semeou, que está dando aquela colheita ruim para ela, ela vai continuar semeando mais. Na minha Bíblia está escrito que o estado dessa pessoa será pior do que o primeiro. Na minha Bíblia está escrito que um abismo chama outro abismo. E se você continuar, o teu também vai ser pior. Por quê? Porque a situação dela vai ser cada vez pior e você vai ter que cada vez ajudar com mais. Quanto tem outras pessoas que você pode ajudar e elas se converter ao Senhor Jesus. Entende como que, o que Deus está dizendo para nós nesses dias? Essa campanha, querido, nós estamos buscando o Senhor sim. Buscando o Senhor, buscando por causa de um propósito. Buscando por causa de uma recompensa. Nós vamos colher onde nós não semeamos. Nós vamos colher onde nós não semeamos. Deus vai nos levar a colher onde nós não semeamos. Nós vamos entrar no trabalho de outros, assim como outros irão entrar no nosso trabalho. Porque tem pessoas que a gente tem alcançado através de Jesus, através da palavra de Deus, pessoalmente aqui pelas lives, em lugares em que nós não iremos chegar. E que outras pessoas, outras igrejas irão colher. Aonde não semearam, irão entrar no nosso trabalho. Mas nós também iremos entrar. Mas Deus está nesses dias nos preparando para poder tomar posse disso. Deus, nesses dias, querido, entre todas as coisas, Ele está nos ensinando a arrancar as colheitas malditas que nós semeamos. Querido, e olha, é muita coisa a respeito disso. Eu não quero me ater aqui, mas eu quero falar algumas coisas. Olha só, a pastora Fernanda falou a respeito das 10 virgens lá. Das 5 prudentes e as 5 imprudentes. E ela falou que as 10 virgens têm a ver com pessoas que exercem ministério na igreja. Porque são as que preparam a noiva. Porque são as que adornam a noiva para o noivo. São as que preparam a noiva. Por que tinha 5 imprudentes? Porque tinha 5 ali que com certeza, se tivessem ou se tiveram uma direção para estar no mesmo lugar onde a igreja estava reunida, essas 5 provavelmente não esteve todas as vezes no mesmo lugar. Essas 5 deixaram de estar. Se teve um relógio de oração igual o que nós estamos tendo, essas 5 provavelmente não estavam participando desse relógio de oração. Se teve um jejum de 40 dias,
Talvez essas 5 deram o nome para poder participar, porém, nem todos os dias jejuaram. Se tiver tido alguma vigília, com certeza elas foram convidadas para estar. E provavelmente não estavam. Ou não ficaram. Ou estavam somente por estar. Se tiver tido um culto de jovem igual o que nós tivemos, provavelmente essas 5 não estavam nesse culto. Eu não sei que tipo de programação elas tinham, mas eu sei e tenho certeza, elas não estavam. Não estavam. Eram capacitadas? Sim, eram. Mas não tinham o quê? O óleo. Elas tinham a lamparina na mão? Tinha. O que elas não tinham era o óleo. E é o que Deus está falando conosco hoje. Você quer colher? Quer ter colheita farta? De Deus não se zomba. Tudo aquilo que você semear é isso mesmo que você vai colher. Hoje Deus me deu uma palavra. Que os 100 dias, os dias que estão faltando para o final do ano, é a última hora. Tem pessoas que não estão nem aí para essa promessa desde o começo do ano. E Deus está dizendo agora, você pode ser o trabalhador da última hora. Você pode ser o trabalhador da última hora. Você pode entrar ainda na alegria, no gozo do teu Senhor. Você pode entrar. Você pode entrar. Se dependesse de mim, você não entrava. Mas não depende de mim. O salário quem paga é Ele. O salário é dele. Então Ele faz o que Ele quer com o salário que Ele paga. Se Ele quiser pagar a mesma coisa para quem vir trabalhar na última hora, mesma coisa que Ele pagou para aqueles que trabalhou o dia todo, é Ele. Ele pode. Ele é o dono. Ele é o dono. Então, querido, no nome de Jesus, ainda dá tempo de você semear. Falei sobre dízimos e ofertas. Ainda dá tempo de você semear. Amém? Tem sido fiel nos dízimos, glória a Deus. Mas ainda dá tempo de você ter uma colheita farta. Porque você pode semear. Mas é você e Deus. É você e Deus, eu não vou falar para você. Amém? Glória a Deus. Querido, tem tantas outras coisas. Tantas outras coisas que eu gostaria de pregar hoje, mas eu vou parar por aqui. Mas Deus tem falado algo tremendo. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Eu falei sobre música do mundo, querido. Aqui. Uma das coisas que tem deixado o Senhor muito triste é que tem pessoas que são fontes que jorram 2 águas. Tinha 2 pessoas, 2 pastores, que eu admirava muito pela história de vida. Admiro ainda pela história de vida deles. Que eu admiro eles pela
pela dedicação, principalmente na música. Eu não vou falar o nome deles aqui. Os dois, eles escreveram, cada um escreveu um livro sobre adoração, sobre música, louvor e adoração. Os dois escreveram. E os dois têm praticamente o mesmo pensamento a respeito disso. E eles falam assim, eles afirmam assim no livro deles, que a música que é feita para Deus, a música que é do diabo, mas existe uma música neutra, que é feita para o homem. Que é feita para o homem. Querido, eu não creio nisso. Não existe isso. Não existe isso. A nossa vida, ou ela é de Deus, ou ela é do diabo. A música, ou ela é de Deus, ou ela é de Satanás. Ou ela foi feita para Deus, e se ela não foi feita para Deus, ela foi feita para Satanás. Esse é o meu ponto de vista. Não tem meio termo. Por que eu estou falando isso para você, querido? Eu estou falando isso para você porque você não pode. As músicas seculares, as músicas do mundo, toda vez que você canta, você abençoa alguém ou você amaldiçoa alguém. Ou música secular não. A música, ou você abençoa ou você amaldiçoa. A música secular você nunca abençoa. Você só amaldiçoa. Não há música secular que abençoa. Não existe. Não existe. Assim como nem todas as músicas evangélicas abençoam. Muitas amaldiçoam. Não abençoam. A música evangélica e música evangélica. Tem as músicas evangélicas de altar, que surgiram de consagração a Deus, que surgiram de busca pelo Senhor, que surgiram de mover do Espírito Santo. Mas existem músicas que foram feitas, música evangélica que foram feitas no altar da idolatria, no altar da macumbaria. Tem música evangélica que foi feita no terreiro de macumba. Tem música evangélica que foi consagrada no terreiro de macumba. Tem música evangélica que foi colocada em trabalhos feitos no cemitério, na cachoeira, na encruzilhada. Você sabe por quê que tem? Porque os seus compositores não são homens nem mulheres de altar. Não são homens nem mulheres que buscam o Senhor. Oh, querido, no nome de Jesus, no nome de Jesus, se você sabe que música secular não abençoa ninguém, toda vez que você canta, a tua semeadura não é boa. Então, no nome de Jesus, no nome de Jesus, chuta aquele laço. Chuta aquele laço. No nome de Jesus,
Os irmãos da geração eleita sabem que nem toda música evangélica fala, não vai cantar e pronto, acabou. Não é para cantar. Não quero que faça. Não quero, por quê? Porque tem algumas situações que eu acho um desrespeito para com o Deus que eu sirvo. Não quero. Um tipo de música é aquelas que chama Jesus de você. Jesus não é você. Jesus é Senhor. Ele é o meu Senhor. Não vem cantar isso. Você não vai cantar isso na igreja. Assim não. Nem se converter à música, não deixo cantar. Não sei a origem. No nome de Jesus, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Querido, no nome de Jesus, fecha os teus olhos. Colheita a gente não repreende. Colheita a gente não vence com oração. As colheitas malditas, nós só vencemos quando nos arrependemos de ter semeado na terra a semente ruim. Quando nós entramos na presença do Pai pelas portas da humildade, do arrependimento. Querido Jesus, em Mateus, no capítulo 3, no verso 2, a Bíblia diz que naquela época apareceu João Batista pregando no deserto, dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí Jesus foi até ele, foi batizado, depois conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde foi tentado pelo diabo. Passado 40 dias, ele saiu de Nazaré e se mudou para Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. E a Bíblia diz no capítulo 4, no verso 17, que a partir dali, Jesus começou a pregar, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus pregou isso. Por quê, querido? Porque a semeadura de todos os que se achegam a Ele não é uma semeadura boa. Pode até ter semente boa semeada, mas há muita semente ruim jogada no solo. E Deus sabe que para a gente poder evitar ter uma colheita maldita, nós precisamos arrancar toda a semente ruim que nós jogamos no solo. E isso só é possível através do arrependimento. 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 Então, no nome de Jesus, querido, se arrependa dos teus erros. Se arrependa dos teus pecados. Ah, eu não tenho pecado. Tem. O de achar que não tem pecado. Você teve alguma oportunidade de fazer o bem e não fez, você tem pecado. No nome de Jesus, você tem que pegar e se arrepender, se converter dos teus maus caminhos, porque o Senhor vai orar, e o Senhor vai ouvir a tua oração, Ele vai perdoar o teu pecado. Você não deveria ter jogado a semente ruim no chão, mas você jogou, você semeou. Aí Ele vai perdoar você por isso e depois Ele vai sarar a tua terra. Ou seja, Ele vai arrancar da tua terra tudo aquilo que pode te dar uma colheita maldita. Ele arranca e deixa a terra pronta, novamente, preparada, sem semente alguma, para que a partir dali você comece a semear sementes boas. Sementes boas. Sementes boas. Que sementes? Quando você for cantar, não cante música secular, não cante música do mundo, cante músicas que adoram o nome do Senhor, que exaltam o nome do Senhor,
as músicas, canções, hinos de louvor ao nosso Deus. No nome de Jesus. Quando você estiver perto de alguém e você souber que alguém está precisando da tua ajuda, não se omita. Não se omita. Talvez você não pode resolver todo o problema que ela está tendo, nem suprir toda a sua necessidade, mas pelo menos um pouco você pode fazer. Não se omita, querido. Não se omita. No nome de Jesus, porque a palavra que nós lemos diz que nós devemos aproveitar toda a oportunidade que tivermos de fazer o bem. No nome de Jesus. Porque toda semente boa que nós semeamos, nós iremos colher. Nós iremos colher. Nós iremos colher. Elas não irão deixar de produzir o bom fruto. No nome de Jesus. Quando você tiver que semear, querido, quando você tiver que escolher entre assistir um filme ou participar de um culto como esse, não decida pelo filme. No nome de Jesus, decida por participar do culto. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você precisa de oração. Nós estamos aqui para orar por você. Para orar por você, pode nos procurar, nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você, mas venha entendendo, querido, no nome de Jesus Cristo, que se o que você está passando é colheita por alguma semeadura, não vai mudar a tua vida. Você precisa arrancar do solo a semente ruim que você lançou. No nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus, você precisa de ajuda, você está precisando de ajuda, você precisa de alimento, de remédio, você precisa, você está precisando pagar alguma coisa, querido. Nós não temos, mas o que temos nós te damos. Mas venha, tendo a ciência, o conhecimento, o discernimento, de que se a situação que você está vivendo é colheita, o que vai mudar a tua vida não é a nossa ajuda, é o arrependimento. É o arrependimento. Tem alguém que está enfermo? Você está enfermo? Tem alguém na tua família? Você precisa de oração? Nós vamos orar por você, vamos repreender toda doença, sim, vamos repreender. Mas entenda, querido, a cura, se for uma colheita, se você não arrancar do solo a semente ruim que você lançou, provavelmente você não sara. Você não sara, sabe por quê? Porque é colheita o que você está passando. E colheita, a oração não repreende. O que repreende colheita é arrependimento por ter semeado a semente errada. O que repreende colheita ruim, maldita, é se arrepender de ter lançado na terra uma semente que não deveria ser lançada. Querido, você já detectou na tua vida alguma semente ruim que você está lançando na terra? Não somente o bem que você deixa de fazer, mas outras coisas. Outras coisas. Outras coisas. No nome de Jesus, hoje Deus está dizendo para você: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu perdoarei o seu pecado e eu sararei a sua terra. Talvez você já orou por algo, querido, muito, e você não viu nada acontecer. Talvez você está passando por um monte de situação. Talvez você está passando por situação financeira difícil, mas você não está entendendo por quê? Porque você é fiel nos dízimos. Mas você não entende, Senhor. Não entendo, Pai, não entendo. Talvez está havendo chuva.
mas a semente que deveria ter sido semeada. Porque a minha Bíblia, a Bíblia que eu leio, diz: trazei, ou melhor, o versículo antes diz que em que te roubamos? Vós dizeis, em que te roubamos? E Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Havia uma multidão com fome e já era avançado a hora. E Jesus mandou os discípulos alimentar aquela multidão. E os discípulos: nós não temos com o quê? Aí um deles disse: só tem um garoto que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus pediu que trouxesse os pães e os peixes. Jesus levantou e deu graças. E mandou repartir aquele alimento entre as pessoas. E a Bíblia diz que foi alimentado ali cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eu quero que você entenda: os 5 pães e os 2 peixes não eram os dízimos daquele garoto. Era uma oferta. O que Deus multiplica, o que Deus abençoa, é a oferta. A semente que frutifica, que prospera, que cai na terra e que nasce, é a oferta. Talvez você está sendo fiel nos dízimos, mas continua passando por dificuldade. Continua tendo lutas. Você continua sendo roubado. E você fala: eu não entendo, Senhor, eu não entendo. Não entendo. Deus, Ele está mandando chuva, te protegendo, te guardando. Você tem emprego. Está lá guardando tudo. Mas aí quando surge alguma coisa excepcional, você não tem. Por quê? Porque você não tem jogado a semente, a oferta, que é a semente. Ou melhor, você tem até dado oferta, mas talvez não seja uma oferta, seja apenas uma esmola. E Deus tem multiplicado, mas você não tem visto. Por quê? Porque da mesma forma como aquilo que você está dando não faz falta para você, também não fará diferença para você a colheita. Deus quer que você entenda, querido. O Espírito Santo conhece o meu coração. Quem conhece a geração eleita sabem que nós não pregamos. O Evangelho não é o nosso negócio. O Evangelho é a nossa vida. Pai, toma a vida do meu irmão nas tuas mãos agora. Meu Deus, se essa palavra, Senhor, não provocar nenhum tipo de mudança na vida dele, Pai, ela terá sido em vão. Mas a tua palavra diz que do Senhor não sai nenhuma palavra que volte para ti vazia. Antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. E eu oro para que nessa noite, essa palavra, meu Deus, leve meu irmão a entender que talvez aquilo que ele está tentando repreender com a oração e não está saindo, resolvendo, o problema não é a oração. O problema é que ele está repreendendo a colheita, e colheita não se repreende, colheita se arranca. É ruim, então colheita se arranca. Não precisa esperar amadurecer. Irmão, presta atenção que eu vou falar para você. A minha Bíblia diz que um semeador, ele semeia no campo
a boa semente, o trigo. Mas a palavra diz lá que à noite, enquanto o dono e os funcionários dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio. Aí quando nasceu o joio e o trigo junto. E os seus funcionários chegou para ele: quer que a gente arranque o joio? E ele pegou e disse: não, vocês vão arrancar o joio e vai acabar arrancando o trigo. Deixem eles crescerem juntos. Deixa crescer junto. Quando o trigo estiver maduro, colhe-se o joio, arranca o joio e depois recolhe o trigo nos celeiros. O trigo amadurece, o joio não. O trigo amadurece, o joio não. O joio nunca estará pronto para ser colhido. O joio sempre estará pronto para ser arrancado. Deus está falando com você. Tem colheita. Talvez você esteja passando por uma situação. E essa situação é o resultado de uma semeadura errada que você fez. Você tem tentado repreender, mas se você não arrancar, você não vai sair dessa situação. Por isso que a minha Bíblia diz assim: está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, que eles vão impor as mãos, vão ungir com óleo, vão orar. A oração do justo vai levantar o enfermo, e se ele tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. A gente ora, mas se a colheita ruim não for arrancada, a pessoa não sara. Porque esse é o pecado. Pai, no nome de Jesus, abençoa meu irmão, abençoa sua casa, sua família. Continua falando com ele através desse texto, dessa palavra. Desperta ele, Senhor, acorda ele. No nome de Jesus Cristo. Estamos caminhando, Senhor Deus, para o fim de tudo, de todas as coisas. Não somente dessa campanha, não somente desse ano, mas nós estamos caminhando para o fim, para aquele dia. E nós não queremos ser achados como aquelas 5 virgens que não tiveram óleo, que tiveram que sair. Querido, não deixa meu irmão, na última hora, ficar desesperado porque lhe falta o óleo, ele tem que sair para comprar, ele ficar... Não, faça com que ele seja despertado agora, para que ele seja cheio agora, para que ele seja cheio agora, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Eu quero só lembrar você. Quero lembrar você que sábado, às 23 horas, nós teremos a vigília até transbordar. Lá na igreja Comunidade Evangélica Geração Eleita. Amém? Você está convidado. Se você nós temos um grupo das vigílias para as pessoas que não moram em Cuiabá, ou para as pessoas que estiverem tendo algum sintoma, ou é do grupo de risco e não tomou vacina. Tá? Se já tomou vacina, querido, não tem por que ficar em casa. Tá? No nome do Senhor Jesus. Então participe, amém? Mas eu quero, querido, no nome de Jesus também falar para você a respeito do culto de domingo. Domingo nós teremos um culto de louvor e adoração, amém?
Se tem um culto que você não pode perder, é esse culto de louvor e adoração. Se tem um culto que você tem que convidar alguém, né? O culto de jovem foi maravilhoso. Por quê? Porque eu fiquei sabendo, eu reparei que os irmãos se empenharam para convidar o povo para estar lá. A igreja estava cheia, faltou lugar lá, faltou cadeira para o povo sentar. Amém? Então, querido, mais do que o culto de jovens, se tem um culto para você convidar e se empenhar e levar pessoas, é esse culto de domingo agora. Amém? Esse culto de domingo agora. Todos os cultos fazem diferença na nossa vida, mas se você perder esse, é pelo menos 25% dos 100 dias daquilo que Deus está fazendo. Amém? Então, quero convidar você para participar. Deus vai fazer coisas maravilhosas no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, encerrando. Amém? Aleluia, Pai. Te agradeço, te louvo por todas as coisas que o Senhor fez na nossa vida hoje. Quero colocar nossa nação diante de Ti. Nós seguimos firmes, crendo que haverá um avivamento na nossa nação. Meu Deus, e continuamos firmes, profetizando sobre a nossa nação, de que nessa nação não haverá mais, ó Deus, inocente sendo condenado, Pai, como culpado, nem culpado sendo inocentado, ó Pai. Ó Deus, de nenhum crime, ó Deus, da nossa nação. Nós oramos para que o Senhor abençoe as autoridades instituídas e todos aqueles, ó Deus, que estão sendo justos nas suas gestões, que o Senhor os abençoe. Mas aqueles que não estão sendo injustos, ó Deus, que o Senhor estenda a tua mão e que o Senhor faça aquilo que lhe aprove fazer. No nome de Jesus, ó Pai. Continua conosco, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Levanta as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, com cada família, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado no nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Obrigado pela tua participação. Quero só reforçar, domingo eu quero encontrar você lá, você e a sua família, amém? O pessoal, se tiver o pessoal lá do Recanto do Sol estiver assistindo, depois vou ligar para vocês também. Eu quero convidar vocês, faz uma força para vocês estarem conosco no domingo, amém? Pessoal de Jaciara, se vocês puderem vir também para estar com a gente, vai ser maravilhoso, amém? Glória a Deus. E no domingo a gente vai estar orando, repreendendo um espírito, como igreja, repreendendo o espírito de enfermidade, e nós vamos distribuir o óleo ungido para as famílias orarem com seus familiares, seus parentes, e também orar pela sua casa e ungir ali, tá bom? Então, no nome de Jesus, aguardo você. Amém? Deus abençoe, querido. E até a próximo domingo, em nome de Jesus. Grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo.